Mesmo com poderes limitados, Jango começa a pôr a casa em ordem e a reorganizar o Brasil para dar continuidade às políticas trabalhistas de desenvolvimento político, econômico e social. Os trabalhadores reivindicam as perdas salariais. Os patrões negam. Greve geral. O governo apoia os trabalhadores. Sanciona a lei do 13º salário. Enquanto isso, os estudantes pediam reformas no ensino universitário. No campo, os trabalhadores rurais se organizam pedindo terra para trabalhar e os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Nossa democracia começa a ganhar contornos populares e o povo exige a antecipação do plebiscito para decidir se o Brasil permaneceria com o parlamentarismo. Nas eleições de 1962, o PTB elege a maior bancada de deputados do Congresso. A Universidade de Brasília passa a funcionar, organizando o ensino, a pesquisa e a extensão, derrubando o paradigma de que no terceiro mundo não se produzia ciência. Chega o plebiscito e o povo massivamente devolve os poderes presidenciais a Jango. Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição. Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Você que não admite desrespeito à Constituição. Compareça dia 6 e marque não. Não. Mais de 80% dos brasileiros disseram não à manobra feita anteriormente pelo Congresso Nacional. Novamente, as oligarquias sentem o gosto amargo que a democracia lhes provoca. A vibrante democracia de então exige ir mais além, e Jango propõe as reformas de base. Os poderosos tramam contra a democracia. O povo reage. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Os conspiradores, com massivo apoio dos meios de comunicação,
ganham adesões. Essa articulação e mais o dinheiro vindo da CIA consegue eleger governadores de 3 estados importantes: Guanabara, a antiga capital federal, São Paulo e Minas Gerais. As tropas golpistas marcham. O presidente tenta, pelo diálogo, dissuadir as forças militares contrárias ao seu governo. Diante da força bruta, o diálogo é inútil. Jango busca os militares legalistas para resolver a crise. Mas Jango é traído. Em última instância, se refugia no Rio Grande do Sul, aonde havia um plano para a resistência. O então deputado federal Leonel Brizola começa a acionar o dispositivo de contragolpe. Essas unidades irão atuar e se reunir não para tomar chá ou para fazer crochê. Não. Exatamente com o propósito de defender as conquistas democráticas do nosso povo e avançar pela realização de uma democracia autêntica, pela realização imediata das reformas e pela conquista de nossa libertação. E nós iremos atuar. Agora, se pretenderem golpear as nossas liberdades, as nossas conquistas democráticas, não tenham dúvida que a luta vai sair. Mas nós, povo brasileiro, ao lado da maioria esmagadora dos nossos irmãos militares, nós iremos defender os nossos direitos. Mesmo sabendo que o presidente se encontrava no país, o Congresso Nacional, sordidamente, em mais uma manobra na calada da noite, declara a vacância da presidência. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Mas Jango é informado de que contingentes militares norte-americanos estavam em nosso litoral. O que se descobre na Operação Brother Sun é que ela em conjunto era uma coisa muito maior. Quer dizer, ela de verdade incluía os 4 petroleiros. Os 4 petroleiros vinham abastecidos para garantir o suprimento de combustível da Revolução. Se o movimento tivesse que durar, encontrasse muita resistência e tivesse se prolongado por mais de um mês. Havia 136 mil barris de gasolina comum, querosene para aviação, havia tudo isso. Também houve a movimentação de navios de guerra, que eram, se não me engano, 6 destroyers. Um porta-aviões foi mandado para a costa brasileira, navio especializado em transporte de helicópteros, 24 aviões de combate e transporte. Houve um embarque muito grande de munição, que não chegou sequer a ser trazido para o Brasil, mas foi embarcado nos Estados Unidos. Esses navios, de vários pontos do Atlântico, começam a convergir para a costa brasileira. Diante de uma iminente guerra civil que dividiria o país, Jango proclama: não desejo irmão derramando sangue de irmão. Só resta a Jango buscar o exílio no Uruguai. Os fascistas tomam o poder. Em 1964 mostrou que a democracia tem seus limites. Aos poderosos, ela só serve enquanto o povo referenda suas decisões. Mas o trabalhismo mostrou que nossa gente pode segurar as rédeas do seu destino e fazer valer a sua vontade.
A ditadura tentou esmagar e expurgar da história toda essa experiência vivida pelos trabalhadores e estudantes brasileiros. Perseguiu, prendeu, torturou, mas não matou os sonhos de um Brasil justo e soberano. Não pense que foram apenas os militares e a direita reacionária que tentaram deter o trabalhismo. Fartos documentos comprovam a participação estadunidense no golpe de 1964. Como sempre, ainda continuam tramando contra os povos ao redor do mundo. Espionam, conspiram, derrubam e até assassinam quem se coloca contrário aos interesses econômicos de sua elite dirigente. Getúlio Vargas, Jango e todo o povo brasileiro foram apenas mais uma vítima nesse episódio ocorrido há 50 anos. Podem esmagar uma, duas rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera. No cinquentenário do golpe civil-militar, nossa homenagem a esse grande brasileiro que preferiu se desapegar do poder a ver irmãos matando irmãos. Infelizmente, Jango nunca mais retornou em vida para a pátria que tanto amava. E pelo visto, esse sentimento foi recíproco.